Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui iniciando mais um programa do Sampaio Podcast e já gostaríamos de convidar você para estar se inscrevendo no canal, seguindo também no Instagram e deixar o teu like, compartilhar, fazer alguma coisa aí que com certeza os nossos conteúdos são de grande utilidade e será de grande utilidade para que outras vidas também sejam alcançadas, né, missionária? É verdade. Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Shalom Adonai, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, Baru Rabá. Olha, esse é o programa de entrevista, entretenimento, testemunhos e palavra de Deus. Esperamos que você e toda a sua família sejam grandemente abençoados e edificados através de todos os nossos conteúdos, né, Ismael? É que tem verdade. sido uma bênção e nós já agradecemos sempre o carinho de todos que têm compartilhado os nossos conteúdos, os nossos outros episódios. Muito obrigado desde já. Glória a Deus. Já já estaremos apresentando a quem nos dá a honra de estar conosco em nossa programação, né, na gravação do nosso episódio. Mas antes temos um assunto muito importante para falar com todos vocês, que é sobre o projeto Semeando Vida. Exatamente. E é uma honra, Ismael, nós falarmos, né, sobre esse projeto, o Ministério Semeando Vida. Por quê? Porque ele é um projeto de acolhimento, apoio, e o projeto, eles acolhem pessoas de comunidades carentes, né, centros de recuperação, cracolândias, eles vão em complexos penitenciários e em todos os lugares, né, que precisam de afeto, amor, carinho e principalmente a palavra de Deus. Então é uma honra muito grande falar desse projeto. Esse projeto foi criado em 1998 e eles têm sede ali em Pati de Oféries, cidade da minha filha, né, município de Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro. Então, que possamos ajudar, né, de todas as formas, financeiramente, espiritualmente, através das nossas orações. É verdade. E já são exatamente 15 anos atuando nessa área, fazendo toda a mobilização social em comunidades carentes, como a missionária bem já falou, e eles também atuam não somente no estado brasileiro, mas fora também do país. Inclusive, agora no dia 8 de maio, eles estarão viajando para a Noruega, em missão, missionária. Então, bênção, é muito forte Deus. o trabalho que eles têm feito, é um trabalho lindo. E eu já tive o prazer de acompanhar, de estar com eles, né, nestes projetos. E, como a missionária bem colocou, você, né, seja também um colaborador, né, um contribuinte deste projeto para que exatamente, para que outras vidas sejam alcançadas também. Os irmãos têm ido, têm levado a palavra de Deus e, além disso, têm levado um mantimento diário, um suporte, exatamente. E você que deseja, né, conhecer mais sobre o Ministério Semeando Vida, eles estão no Instagram como @Ministério Semeando Vida 1998 ou pelo site www.ministériosemeandovida.com.br. Seja um colaborador, um contribuinte, um mantenedor dessa obra, com certeza o céu irá retribuir para você de forma poderosa. Glória a Deus. E agora chegou o grande momento, né, missionária? De apresentar a quem nos dá a honra de estar conosco aqui, né, em nossa programação. O currículo dele é bem extenso, então eu vou aproveitar e vou ler porque é muita coisa. Verdade. E o nosso entrevistado de hoje, ele é teólogo, pós-graduado em psicanálise, escritor, pregador e pastor presidente da Assembleia de Deus Siloé em Chamas, em Bento Ribeiro. Casado com a pastora Patrícia e pai do jovem Vitor Hugo. Sem mais delongas, estamos falando dele, meu amigo, pastor Fábio Gomes. Pastor, seja bem-vindo, sinta-se à vontade aqui em nosso meio. É uma honra para nós recebê-lo em nossa programação. Sampaio, missionária Rose Lima, amém, os espectadores. A honra é minha, amém, poder ser lembrado e poder participar desse programa
de uma relevância tão grande, que tem levado o conhecimento e o principal de tudo, a palavra de Deus, louvado seja para Deus. todo aquele que necessita. Obrigado pelo convite. Eis-me aqui. Amém. Bom, pastor, para nós é uma honra recebê-lo aqui, pastor Fábio Gomes. Verdade. Muito prazer conhecer o senhor, Naimeot, em hebraico, né? Muito prazer. E nós queremos desde já agradecer, pastor, o carinho. Nós sabemos que o senhor é um pastor presidente, né? De um grande campo, e nós precisamos entender que um pastor tem uma vida corrida, uma Verdade. vida, o senhor prega a agenda sempre muito cheia, e tirar um tempo para nos abençoar, né, com a presença do pastor. Então, para nós é uma honra, um carinho, uma alegria muito grande, e nós só temos que glorificar a Deus pela sua vida, e temos certeza de que todos que estarão nos ouvindo, nos vendo, serão grandemente edificados através da sua presença aqui conosco. Amém? Amém. E como já foi ordenado pelo nosso apresentador, foi-me dada a primeira pergunta para o nosso pastor. Vamos lá. Responsabilidade. Olha aí a responsabilidade. Jesus, ele joga as bênçãos para mim, eu glorifico a Deus, porque a primeira já vai assim, a primeira pastor. Pergunta é sempre mais complexa, né? É mas eu fico feliz por essa honra. Pastor, conta para nós sobre a sua trajetória. Conta para nós quais têm sido os seus desafios, como começou o seu ministério, esse ministério abençoado que nós temos visto, né, temos ouvido, e depois nós vamos falar, o senhor, com tantas atribuições, o senhor ainda teve tempo de escrever um livro. Isso é maravilhoso, isso só nos traz crescimento. Então, conta para nós, nos diga como começou a sua trajetória de vida e o seu ministério, como tudo começou. Bom, e quais os desafios, né? Os desafios são muitos. São muitos. Com certeza. A gente só consegue porque a boa mão de Deus tem nos alcançado e nos ajudado. Eu me considero, apesar de tudo isso que os irmãos falaram, o menor da casa. Oh, Deus. A verdade é que nós temos 21 anos, né, de cristão, e a nossa história torna-se um fenômeno por conta do segmento da minha família, né? A gente não discute fé, tampouco religião, certo. Mas olhando o evangelho como estilo de vida, Deus, ele nos levantou por graça e bondade como o primeiro pastor da família. Né? Aleluia. Privilégio, linda, né? O primeiro pastor da família. Deus é fiel. E com isso, Deus tem revolucionado não somente a nossa casa, né, que se estende aos familiares, mas também amigos de infância, parentes, vizinhos. E é um desafio, né, diário, porque quando Deus nos chama, Ele praticamente nos vira do avesso. Eu, infelizmente, perdi minha mãe com 8 anos de idade. Meu Deus. E com isso, né, o meu pai, nas atribuições dele, nos afazeres, constituiu uma nova família. E eu, com minhas 3 irmãs, fomos morar com uma tia que eu considero minha mãe, Floripes, a quem eu quero mandar um beijo. É pra cá? Isso. Um beijo, minha tia. Lhe amo muito e eu não vou pagar nunca o que a senhora fez. Oh, Deus, aleluia. Né? Maravilha. Já tendo a responsabilidade de criar 5 filhos, mais os netos, e chega mais 4 sobrinhos agregados. Certo. Mas para a glória do nome do Senhor, estamos todos aqui, hoje chefe de família, minhas irmãs casadas, cada um em suas residências, e eu tenho certeza que ela olha e vê que valeu a pena o sofrimento. Com certeza. E na trajetória cristã, no ano de 2002, eu me casei com a Patrícia Rodrigues, e foi o ano da minha conversão, né? 2001 para 2002. Certo. A verdade é que do ano de 99, eu vinha de um baile funk, um testemunho breve para edificar as vidas. Com certeza, fica à vontade. O extinto Caltrim Clube aqui na Praça Seca. E eu passava aqui em Madureira, né, onde acontece até hoje um baile charme. Certo. E minha esposa estava dentro desse baile charme com a minha irmã, na ocasião minha namorada, né? Sim. E já era por volta das 3 horas da manhã, e eu parei assim, no meio-fio, e uma senhora veio na minha direção,
Os colegas conseguiram se desvencilhar, mas eu não tive. Minhas pernas se petrificaram, Meu Deus, como que paralisada. E aquela senhora veio até mim, forte, apontou para mim e disse que Deus estava fechando uma sepultura naquela noite. aleluia. Deus E a vida que eu levava não podia esperar muita coisa. Muita coisa, né, pastor? A palavra é forte, mas o ritmo de vida que eu levava ainda não foi suficiente, as palavras dela. Aí ela falou algo que me impactou. Ela disse que um rebanho me aguardava. Meu Deus. Esse Deus é tremendo. E o segmento de vida, histórico da família, árvore genealógica paterna e materna, era totalmente contrário né? ao Evangelho. Então eu guardei aquelas palavras e ela disse que naquela mesma madrugada eu receberia um sinal de Deus. Aquelas palavras ficaram dentro de mim, como ruminando, Sim. e eu nem aguardei a minha esposa. Hoje minha esposa, né? Foi no ano de 99 essa profecia, e eu me casei em 2002. E naquela madrugada eu decidi ir caminhando para minha casa. Fui andando para casa. Sim. Era comum o calote, né? Estou falando aqui para pessoas inteligentes, com mente aberta. Exato. Na ocasião, nós entrávamos ali pela porta de trás da condução e por ali mesmo descíamos. Os trocadores já nos conheciam e tudo mais. E eu fui andando para casa. Quando eu chego em casa, na esquina, a 5 minutos da minha casa, tinham 3 conhecidos que estavam se drogando. E ali era o meu fim de noite. Ali era o meu point. Deixava a Patrícia em casa, geralmente voltava para aquele ambiente, para aquele lugar. E eles enrolavam ali um entorpecente, me ofereceram e eu neguei. Sim. E eles disseram, ué, como é que é? Não vai hoje? O que é, tá careta? Eu disse para eles, não, rapaz, eu recebi algo aqui de uma senhora. Aleluia, Jesus. E eu nem aguardei minha namorada, e ela zombaram e tudo mais. Eu Não segui. entenderam, né? Eu No segui. momento. 5 minutos depois eu estava dentro da casa Sim. do meu pai, onde ele mora até hoje. E ele me perguntou, o que houve? Brigou com a Patrícia? Porque meu pai acostumava, eu saía na sexta, quando chegava era na segunda, já vindo do trabalho, né? Então ele estranhou, uma noite de sábado daquela, eu já 3:30 da manhã chegando em casa. Eu contei para o meu pai, pai, aconteceu isso. E meu pai disse o seguinte, crente é tudo doido. Quando meu pai acaba de falar isso, uma rajada de tiros. Meu Deus. Eu entrei, né, fui para o meu cantinho e ali fiquei. No dia seguinte, esses 3 amigos que estavam na praça, que me convidaram para participar daquilo, estavam estirados na praça. Que livramento. E Deus disse, por intermédio da boca daquela profetisa, que eu vi uma única vez, que naquela noite Deus me daria um sinal. Meu Deus. A partir dali eu comecei a trilhar o trilho de Deus. Visitar, né? Até que o meu pastor, hoje residente da cidade de São Lourenço, Minas Gerais, José Neves, manda um beijo para o meu bispo. Que maravilha. Ele foi até minha casa, me evangelizou e eu passei a caminhar com ele. Aleluia. Com 5 anos o presbitério, no 6º ano de crente, ele me levou ao pastorado. Isso para a comunidade foi uma bomba. Sim. O rapaz que se drogava, o rapaz que não fugia de uma confusão, com 6 anos de crente era pastor. E para a glória do nome do Senhor, hoje são 15 anos. 15 anos de trajetória, na frente, né, do Ministério Siloé, por graça e bondade. Aleluia. Nossa sede é ali no bairro de Bento Ribeiro, isso. com algumas filiais espalhadas em São Paulo, Guarulhos, Santa Catarina, Palhoça, Juiz de Fora, Minas Gerais, e temos uma filial muito pujante aqui em Caxias, Figueira, o bairro, e Guadalupe. São 5 filiais e a matriz, onde a cada ano Deus tem acrescentado as almas que precisam ser alcançadas. Essa Forte, é a minha pastor. trajetória. É lindo esse testemunho. Muito bonito, edificante, né? Isso, exatamente. Muito bonito, né, missionária? A gente vê que verdadeiramente que Deus, ele cumpre e vela pelaquilo que ele fala, né? Ele fala e cumpre, né? Exato. Ele é fiel para cumprir. Exatamente. Pastor, o senhor está falando sobre a sua trajetória, né? Sobre os processos que o senhor enfrentou lá no início da sua jornada, né? Na sua caminhada, na sua fé. E conta pra gente quais foram os momentos ou se teve esse momento que o senhor pensou em jogar tudo pro alto. Eita.
e voltar atrás, colocar a mão na cabeça e dizer, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Porque é isso que muitas vezes nós mesmos, quando estamos diante de tantas situações adversas que surgem, a primeira opção que vem é de tipo, não é de buscar uma solução ou como que vai ser. Não, a primeira opção, eu não tenho capacidade, não tenho estrutura, vou parar por aqui. Isso aconteceu com você também? Com certeza, Conta pra Sampaio. gente. Essa pergunta ela é muito pertinente. Aleluia. Porque desistir é mais fácil, né? É verdade. Sempre assim, né? Exatamente. O primeiro pensamento que vem na mente humana é desistência. É verdade. E se fosse para facilidade, Deus não nos chamaria. Exatamente. Nós estamos diante aqui de um programa muito edificante e que tem os seus Glória a desafios. Com Exatamente. certeza. Nós, para chegarmos aqui, por exemplo, enfrentamos hoje um engarrafamento. Terrível. E quantas coisas nós tivemos que abortar para estarmos aqui. É verdade. A vida ela é feita de foco, resiliência. E, assim, houve um momento da minha vida, né? O pensamento de desistir, todo líder tem. Sim. Todos os dias. Nós vamos ver o próprio Cristo, numa conversa em particular com o Pai, dizer, se possível, Sim. passa de mim este Este cálice. cálice, né? É verdade. No pico de lucidez ele voltou, todavia não seja feita a minha vontade. Sim. Mas o pastor, o homem de Deus, a mulher de Deus que falar que nunca pensou em desistir, Exatamente. ele mente. Né? Verdade. Mas houve um momento da minha vida, a igreja recém-inaugurada, eu na ocasião, eu trabalhava na estatal, extinta Telerge, Sim. e tinha saído da Telerge e migrei para o corpo de bombeiro, né? Certo. Eu estou afastado há 20 anos. E fazia um trabalho freelance para um grande empresário do nosso estado, não convém citar o nome, Sim. mas ele é envolvido no ramo de seguro e é um camarada bastante abastado financeiramente. Certo. E o desafio da obra, emancipação por parte do meu bispo, e começamos a obra. Eu, minha esposa e meu filho com 4 anos de idade. O meu filho vai fazer 19 anos na próxima quinta-feira, dia 11, Sim. e hoje estuda medicina na UERJ. Que Amém. bênção. Glória Então, a Deus. ele, com 4 anos, dando aquele trabalho, eu saía para evangelizar, minha esposa tomando conta do templo, Sim. em construção, um verdadeiro mausoléu, mas que Deus deu a ela a visão que seria ali. Aonde? No bairro onde eu não pratiquei boas obras. Sim. Então, a última coisa que eu imaginava que seria ali. Exatamente. Moral da história, o primeiro mês não entrou ninguém, o segundo mês não entrou ninguém na igreja, o terceiro mês não entrou ninguém, no quarto mês eu já preparando um sermão de despedida, já com a carta de demissão na mesa de Deus, Meu e Deus. preparando um sermão para pedir perdão à minha esposa e meu filho com 4 anos por ter submetido a eles aquele vexame. Meu Quando de Deus. repente me entra uma caravana de 18 jovens. E assim começou a igreja. Meu Deus, que Coisa forte, linda. meu Deus. Tá vendo? E eu vejo nisso a história de Paulo, né? Sim. Paulo, que era o perseguidor, né? Passou a ser perseguido. Passou a ser perseguido. Por amor, né? O Imagine evangelho. como pregar, como Paulo pregava, como trazer confiança, né? Trazer uma palavra que alguém possa dar credibilidade, Credibilidade. né? Uma pessoa que era perseguidor, que levava à prisão, né, os discípulos, os servos do Senhor, e nós vemos que Deus, o que o Senhor fez na vida de Paulo, né, pastor? Se a senhora me permite, Pois Sampaio, não. dicionária Rose Lima. Com certeza. Jacó, após 20 anos de jornada, com família estabelecida, já rico, com gados, com ovelhas, Deus deu uma ordem a ele Sim. para que ele retornasse à casa do pai dele. Certo. Né? Jacó faz um voto. Gênesis 28, 18, ele diz que se Deus desse ele veste, pão e água, ele reconheceria o Senhor como Deus e certamente de tudo que Deus lhe desse, ele devolveria a 10ª parte. Sim. Mas por quê? Porque a coisa mais difícil é você ser reconhecido no bairro onde você se criou Exato. e onde você não praticou boas obras. Jesus disse que o profeta não tem honra, Na sua própria casa. mas não quer dizer que não vai acontecer. É para nós entendermos o processo da resistência Exato. para que se cumpra a palavra de Deus. Exatamente.
Pastor, é minha vez ou a sua? Fica à vontade. Que aqui a gente já estamos empolgados. É aqui. assim, a gente começa naquela ansiedade, Não mas tem graças roteiro a Deus certo, o né, Senhor missionário? O toma Senhor frente. direciona. Não, é vocês verdade. são uma dupla E o sensacional. Parabéns. pastor Deus tem abençoe. deixado a gente tão à vontade. É verdade. Mas também ele é pastor e ele é formado e pós-graduado em psicanálise, né, pastor? E a gente queria saber do senhor, pastor, a gente já está aqui fazendo uma sessão de psicanálise, porque a gente está conversando, gostando de lhe ouvir, está uma bênção. E a gente queria saber o seguinte, pastor, qual é a principal atribuição, a função de um psicanalista? Diga para nós, para quem às vezes não... Essa pergunta aí acertou na veia. Amém. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é o seu papel, né? Na sociedade, no seu segmento profissional. Certo. Quando você sabe quem você é e o propósito pelo qual você se envolveu com a causa, você não fica perdido no meio do caminho. Amém. Eu fui muito castigado, eu procuro não atribuir a ninguém, mas Perfeito. todos nós sabemos que a presença paterna, materna, Faz é fundamental. toda a diferença, né? Faz toda a diferença na desenvoltura do ser humano. Com certeza. E eu tive carência de pai, né? Carência da mãe, perdi minha mãe com 8 anos de idade. E quando você não tem esse suporte, você é abraçado facilmente. Exatamente. Né? Você, por uma embriaguez de sucesso, você começa a ter como espelho o espelho mais embaçado possível, se é que vocês me entendem. Sim. Então eu conheci as drogas aos 14 anos. Meu Deus. Né? E quando Deus me libertou aos 27 Aleluia. para 28 anos, Louvado seja Deus. eu decidi ser um instrumento nas mãos dele para que pessoas possam alcançar a libertação. Certo. Toda vez que um pai ou uma mãe me procura e conta o estado do seu filho castigado pelas drogas, eu digo para eles, pergunto a eles, por que eles estão me procurando? Sim. E, geralmente eles revelam, não querendo me engrandecer, não, o senhor é uma referência, que o senhor faz um trabalho que é reconhecido, aí eu conto de onde Deus me tirou. Maravilha. Aleluia. Isso edifica a fé de quem já desacredita. Exatamente. Porque quando você tem um ente, um membro da sua casa envolvido no entorpecente, é uma coisa muito difícil. É muito triste. Então eu falo para ele, se a senhora me procura crendo que através das orações, do apoio, do estender de mão, pode acontecer alguma coisa, tome posse, porque um dia eu fui um drogado. Sim. E quando eu fui estudar psicanálise, o que me levou a estudar psicanálise? Recém-formado em teologia, o meu filho, já com 11 para 12 anos, hoje está com 18 para 19, vai fazer 19 agora, o Vitor deu um trabalhinho. Né? Ele estava um pouco respondão, Certo. ele estava um pouco resistente quando a mãe falava, filho único. A minha esposa também é filha única. O meu sogro, ele é bem colocado no mercado de trabalho, então ele faz todas as vontades do neto, aquela coisa toda. Então, um amigo, passando por um problema com o filho, Certo. de resistência aos pais, a gente entendendo que aquilo não era algo natural, de cunho espiritual, Sim. ele me indicou a psicanálise. Então, eu estudei aprendendo. Amém. Foi aonde eu me encontrei na área de Até para adictos. lidar, saber lidar, né, praticando pastor? Eu fui né? tratado. A situação tratada. Eu fui tratado aprendendo. Aprender. Amém. E aprendi muito. Professor Pantaleão, ao qual eu mando um abraço, vou estar marcando ele lá no Instagram. E essa questão com o meu filho me despontou para estudar, porque dentro das linhas, das veias da psicanálise, existe o trato direto com os adictos, Certo. onde eu me especializei e há 16 anos desenvolvo um trabalho com adictos. Fala para Né? nós, para quem não conhece, né, pastor, a palavra é adictos. Isso. O que seria? Os adictos, segundo os especialistas, são pessoas que não têm cura. Tá? A sociedade os classifica como eternamente dependentes químicos. Só que a necessidade básica para uma desenvoltura no ser chama-se arroz, feijão, água. Se você não fizer uso desses elementos Certo. para nutrir o seu corpo, para manter o seu corpo, você morre. Qualquer outra coisa, eu podia usar aqui, não vou usar nome de marcas, tá? Por uma questão ética, mas refrigerantes, guloseimas, isso tudo é supérfluo. Sim. Né?
Então, qual é a necessidade básica? Arroz, feijão, Exatamente. água. Quem pode, coloca ali uma proteína. Sim. Então, quando a gente aprende essas coisas, a gente precisa ensinar. Certo. Porque o uso do entorpecente, ele desenvolve um barato químico na mente da pessoa que geralmente está fugindo da sua realidade. Sim. Exatamente. A gente sai às ruas e consegue ver o camarada deitado em cima de um papelão e ele está entendendo que a casa dele é muito grande. Você vai numa praça, ele entende que a sala dele é aquela praça. Sim. Ele não precisa de varrer. Sim. Ele não precisa de tirar lixo. De cuidados, né? Ele não, a verdade é que ele foge das responsabilidades atribuídas ao ser humano, sim, porque a partir do momento que nós nascemos, nós somos cobrados. Certo, esse menino não abre o olho, esse menino não bota o dente, esse menino não anda, esse menino não fala, sim, falou tem que correr, andou tem que correr, e amanhã cresceu, não tem que estudar, tem que romper a fase, tem que passar de, sim, ano no popular, né? Tem que alcançar a faculdade, tem que namorar, se namora tem que casar, se casa tem que ter filho. A gente está sempre cobrando. Né? E o camarada, quando decide sair de casa e entende que uma praça é melhor que um ambiente familiar, foge dessas responsabilidades sociais, né? Aí eu não posso entrar muito, porque eu tenho uma linha, né? Se, sim, nós sairmos hoje, daqui, no término do programa, sim, e formos até uma praça onde há distribuição de alimento, você vai ver passar lá todos os segmentos religiosos. Sim. E a pessoa, para que ela vai sair dali? Exatamente. Se ela tem tudo ali, uma casa enorme que ela não precisa arrumar, ela não precisa prestar conta com pai, com mãe, com esposa, com filho, com nada. Exatamente. E tem sempre ali pessoas, né, para dar assistência a elas. É verdade. A intenção, quando você sai à rua para alimentar o faminto, é boa. Exatamente. Mas a ação se torna errada. Exatamente. Todas as vezes que Jesus deu alimento a alguém, ele cobrou alguma coisa. Em João 6,66 a seguir, ele transforma um culto de milagre, onde pães e peixes, sim, foram multiplicados, no culto de doutrina. E ele diz, tenho aqui um alimento diferente. Sim. Um pão que não perece. Aleluia. O que aconteceu? A multidão foi se retirando. Ele se voltou para os discípulos e ele disse, vós, não vão também? Me parece que Pedro toma da palavra e diz, Senhor, para quem ireis? Para quem iremos, né? Se só tu tens. Senhor, exatamente. tem a palavra de vida eterna. É verdade. E ainda dentro desse assunto, pastor, dentro dos adictos, né? Pessoas que usam abusivamente as drogas, né? A gente fala de drogas, mas tem o alcoolismo também, né, pastor? E existem muitas pessoas também que carregam dentro de si um trauma, um sofrimento, né, tão grande da infância. Eu, por exemplo, pastor, eu nasci dentro de um lar que, infelizmente, meu pai era alcoólatra. Minha mãe, uma super dependente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, com muitos filhos para criar. E eu fui uma criança muito depressiva, chorava muito, não queria me relacionar em sociedade. Na escola, eu estava sempre pelos cantos. E quando eu conheci Jesus, o Senhor me transformou, mudou, me trouxe, né, alegria de viver. E graças a Deus, o Senhor me trouxe libertação. Sim. Mas o Senhor, ele pode fazer tudo isso. Mas existem também tratamentos, né, pastor? Tanto que o senhor é um pastor, mas é um médico também, um psicanalista. Então, tem que entender de tudo um pouco. E Deus dá essa sabedoria. Exato. Certo. Então, diga para nós, pastor, para quem está nos ouvindo nesse momento, que acha que a vida não tem mais jeito, quer fugir de tudo, o suicídio, né, é muito mais fácil, fugir para uma praça, como nós estamos conversando, é muito mais fácil do que enfrentar os traumas, os desafios da vida e até mesmo procurar ajuda, né, pastor? Verdade. Nos fala como essa pessoa pode fazer isso, ser tratado dessa forma. Eu vou fazer menção de 2 textos bíblicos, sim, mediante as palavras da missionária. Ezequiel 18, versículo 2 e 3, diz assim, os pais comeram uvas verdes. Sim. Eu amo esse versículo. E os dentes dos filhos se embotaram. Isso aponta para as ações dos pais que
que, querendo ou não, reverbera. É verdade. Verdade. Reverbera nos filhos. Com certeza. É impossível, por mais que a gente pense que não, todas as nossas ações, tanto que Jesus diz em seus ensinamentos, Sim. que ele seria capaz, dado um posicionamento nosso, de visitar até a nossa 1000ª geração. Porém, as ações que não o agradam, está escrito, Sim. ele visita até a 4ª geração. E tem gente que não acredita. Não acredito. Olha, não. Ao longo desses 15 anos, são poucos, mediante a história de tantos pastores, né? Acredito que os pastores de vocês, mas eu já tratei de famílias Sim. que o quadro vem passando de pais para filhos. É verdade. Hereditário. Sim. Alcoolismo, drogadição, separação, aborto espontâneo. Exatamente. Tudo são raízes de ações dos pais. Eu falo isso sem errar. Exatamente. Né? E a questão da fuga, da libertação. Exato. Você vai ver ali, missionária, as pessoas, geralmente, elas não querem se associar. Isso é verdade. Tá? E o antídoto que eu tenho é a palavra de Deus. Aleluia. Eu não tenho outro. Não tem, é verdade. Apesar de psicanalista, nós temos lá no nosso ministério uma psicoterapeuta que nos ajuda. E nós temos 2 psicólogas. Que bênção. Crentes. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 4. Por volta da hora 6ª, trazendo para o horário de Brasília, meio-dia. Uhum. Nos termos judaicos, o sol é 50 graus na sombra. Olha aí. Aquela mulher sai de casa e vai até um poço pegar água. A Bíblia diz que esse horário é muito remoto encontrar alguém. Sim. Jesus está na margem do poço. Então Jesus ele vai conversar 5, 10 minutos, meia hora com aquela mulher. E a pessoa que queria se isolar, Exato. Fugir de Tinha tudo e de motivos, todos. né? larga Verdade. o cântaro, É verdade. vai para o centro da cidade anunciar. Anunciar. Só dela estar naquele ambiente linda. já era a pregação. Uma pessoa que não, É verdade. ela não queria ver ninguém, ela não queria queria ver. contato com ninguém. E pela forma que ela responde Jesus, você vê que se trata de uma pessoa que está aguardando uma água, uma pessoa iracunda, Cheia de traumas. que queria verdade. tudo, menos ver um ser humano. Exatamente. E aquela mulher passa a ser a primeira missionária de Samaria. Meu Deus. O antídoto é a palavra. E o interessante, como o senhor falou, foi que creram, né, no que ela, Creram no no que que ela falava. bem Exatamente. lembrado, João. Ela foi a primeira missionária ali para os samaritanos, né? Samaritano. Pessoas que eram, É verdade. de alguma forma, descartados pelos judeus, não tinham valor nenhum. E Deus, Jesus, né? O próprio Jesus Verdade, foi lá e seu pai. devolveu essa dignidade, Eita, né? glória. Oferecendo mais ainda a vida eterna. Viram a transformação. bênção. Transforma. Eita glória. A palavra de Deus ela é poderosa. Olha Ela só. vai na Jesus disse para os divisão da- discípulos, né? Eu amo esse versículo. Vós já estás limpo pela minha palavra que vos tenho falado. Eu amo. Aleluia. Né? E ela foi liberta através da palavra de Jesus. Coisa linda. Coisa linda. Pastor, a gente está falando aqui sobre assunto muito relevante, com certeza muita gente, né, missionária, que está nos ouvindo vai se identificar de alguma forma, mas eu gostaria também de trazer em pauta um assunto que é muito importante, né, e Exatamente. acredito ser de grande valia, né, nós aqui, né, principalmente do Sampaio Podcast, dá voz, né, falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a conscientização do autismo, né, missionária? Exatamente. O que poderíamos, Mael. missionária, o que poderíamos dizer sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, abordar, né, sobre esse assunto? Exatamente, Mael. Em todos os nossos episódios nós temos essa preocupação, né? Sim. De trazer um assunto de relevância, a título também de informação, conhecimento, né? Para aqueles que estão nos assistindo. E hoje nós vamos falar sobre a sigla TEA, que é a sigla para o transtorno do espectro do autista. Do autista, né? né? O autista. Isso. E a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela fundou, né,
ou escolheu essa data do dia 2/4, né, todo dia 2 de abril, sim, para o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para trazer pautas, para trazer discussões sobre o assunto, sobre o tema, e que é de grande relevância, de grande importância, sim, né? E, Ismael, esse assunto, olha só, a gente precisa entender o seguinte: os pais precisam estar alertas, precisam procurar, né, informações para estar alerta quando acender o sinal amarelo, sim, e procurar um profissional. Quem é o profissional que esse pai, essa mãe, porque você daqui a pouco vai falar sobre os sinais, né? Sim. Quem é esse profissional? Um psicólogo, um fonoaudiólogo, né, pastor? E também quais são os diagnósticos, como é feito esses diagnósticos? Como seria feito? Né? Os pais procuram os médicos e, através de conversa com os pais e os responsáveis, também observando o comportamento da criança, é aí que é feito o diagnóstico, né, pastor? E nós temos aqui um psicanalista, meu Deus, e ele daqui a pouco pode falar melhor, porque com certeza um assunto que ele pode falar melhor do que nós. Então, Ismael, nós gostaríamos de saber um pouquinho quais são os sinais, como que a gente pode ficar alerta, qual é o momento que um pai, a mãe ou um responsável pode estar alerta nesse sentido. Pronto. Já como a missionária bem falou, nós temos um psicanalista aqui. Pastor, o senhor poderia nos responder sobre esse assunto? Ismael e missionária Rose Lima. Sim. Telespectador, a verdade é que fica mais fácil para eu responder, não por ter quadros na, sim, família, a não ser que até então eu não tenho conhecimento disso. Certo. Mas na condição de pastor, nós temos pelo menos 4 crianças com autismo, sim, na nossa igreja. Nós preparamos uma classe, uhum, né, dada a chegada de uma profissional. Nós temos uma psicoterapeuta, né, pedagoga, na verdade, uhum, que tem nos auxiliado nesse sentido. E nós estamos procurando agregá-los, certo, às classes. Mas existe uma dificuldade. Muito grande. A verdade é essa. Na questão da observação da desenvoltura da criança, sim, cabe aos pais. Sim. Geralmente, toda casa que tem o seu bebê, o seu caçula, certo, por mais filhos que os pais tenham, eita Deus, é verdade, o menor da casa, ele merece uma atenção especial. Isso é uma verdade. Lá em casa, estava difícil de saber quem era o menor. A minha distância para as minhas irmãs, sim, é de 1 ano. Eu tenho uma irmã, por exemplo, eu caso com uma irmã no sentido de idade. Sim. Eu completei 48 anos, eu faço aniversário dia 3 de novembro, eu empato com a minha irmã, em 16 de novembro ela... Caramba, muito pertinho. Então, fica mais difícil para os pais, nesse sentido, observar as ações dos filhos. Porque o menor sempre requer mais atenção. Sim, e a diferença da minha irmã mais nova é de 1 ano e pouco, sim, quase 2 anos para mim. Então, é Solange, eu, Angélica e Sônia. Sim. Distância de 1 ano um para o outro. Certo. Mas os pais precisam observar as ações dos filhos. Exatamente. Existe uma regra, segundo a OMS, né? Uhum. De 0 a 3 anos, para que se observe as ações dos filhos, porque é quando o autismo ele começa a ressaltar. Exatamente. E os pastores, eu preciso falar isso aqui, Ismael. Fica à vontade, pastor. Precisam se preocupar com a inclusão. A inclusão, sim. Tá? Eu podia citar aqui outras questões, como cadeirante, mas o assunto é o autismo. Exatamente. E nós precisamos nos preparar para receber. Porque os desafios, né, pastor, o senhor está falando sobre a inclusão, os desafios é só você olhar em volta, são tamanhos. Muitos. Né? São tantos as pessoas com tantos
aspectos que vêm, né, na nossa igreja, onde quer que seja, e a gente precisa de alguma forma, principalmente o senhor como pastor, né, tá falando, precisa estar pronto para receber, sem fazer, como é que eu posso lhe dizer, acepção de pessoas, mas você tratar o caso, né? Tratar o assunto de uma forma que a pessoa não se sinta constrangida. Né? A igreja precisa se preparar para receber, né, os autistas nas suas classes, né, infantil, porque eles já têm essa dificuldade na idade escolar, quando vai para a escola, na sociedade. Né? Eu tenho pessoas à minha volta que têm crianças autistas e eu sei da dificuldade, né, pastor? Sim. Então, o senhor está falando uma coisa, o senhor está coberto de razão. A verdade é que precisamos nos preparar para receber. Ela tem que estar em primeiro lugar. Exatamente. O cuidado, a atenção, isso faz uma diferença muito grande. O carinho, o afeto. Porque a gente está aqui num programa que vai, com certeza, alcançar as camadas da sociedade. Sim, com certeza. E é uma realidade, se tratando de Brasil, em especial Rio de Janeiro, a falta de atenção a esse público. Exatamente, pastor. Então, quando meus amigos pastores, quem sou eu? Mas quando a pessoa decide chegar na sua igreja, é porque ela já foi em muitos lugares. Verdade. E nós não podemos errar o alvo. Exatamente. Sim, precisamos nos qualificar, independente do seu poder aquisitivo. Porque o que Deus quer de nós é que a gente queira. Paulo disse, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Exatamente. De boa intenção, não. Você tem que procurar se qualificar. Não importa o tamanho do teu templo, o seu poder aquisitivo, o valor que você tem na sua conta. Estrutura, essa é a palavra. Obrigado, Ismael. Então, o que Deus quer de nós é essa predisposição de atender a demanda. E o recurso Ele envia. Eu sou prova viva disso. E nos colocar no lugar do outro, né, pastor? Esse olhar de compaixão, né? Exatamente. Que Jesus tanto nos ensinou, né? Então nos ensinou. Fica a dica, né? Se o seu filho ou a criança pela qual você é responsável, ela não se desenvolver de acordo com as cadernetas apresentadas, procure imediatamente um profissional, né, que irá lhe orientar, ou um posto mais próximo da sua casa, né? Que com certeza vai receber toda a orientação ali para... O quanto antes. O quanto antes, exatamente. Porque eu tenho uma família na nossa igreja. Sim. Pra vocês terem uma ideia, o autista, ele tem um diferencial tão grande que ele tem facilidade para aprender o inglês, o francês, o espanhol, sem entrar numa classe. Sim. Eu tenho um menino na nossa igreja. É lindo isso. Ele tem 6 anos. Pensa. E eu posso falar aqui abertamente que o pai dele me deu essa autorização, que é o pastor Felipe Cruz, faz parte do nosso campo, missionária Monique, sua esposa, e o João. É o terceiro dos 3 filhos, é Caio, o Enzo e o João, que é o mais novinho, hoje com 6 anos. O menino fala inglês, fala francês, fala espanhol e algumas palavras em mandarim, Olha aí, que é o japonês. Oh, glória. O nome dele é João. E ele tem facilidade de assistir programas, de gravar. Ele tem uma memória visual, uma memória fotográfica tremenda. Então, quanto antes os pais identificarem isso, nós temos grandes nomes, que é comprovado que tem um grau de autismo. Dentro da ciência, nomes da nossa comunicação hoje, repórteres de nome, não vou citar nomes aqui, mas que marcam sua trajetória, mesmo contendo um grau de autismo. Verdade. Isso é muito bom, né? Com certeza está nos auxiliando muito, né, missionária? Com certeza. O que está sendo falado aqui hoje, até para a gente mesmo estar pronto e saber lidar com certas situações que são apresentadas muitas das vezes. Exatamente. Pastor, posso?
Agora é sua vez. Pode ficar à vontade. Vocês são baratos, gente. Quem vem aqui quer voltar, né? Não é, rapaz? Ismael é comédia. Esse menino é de ouro, pastor. Esse menino é uma bênção. Pastor, louvado seja Deus por sua vida. O senhor também é pregador, né? Da palavra de Deus. A gente fala alguma coisa. Eu já tive o privilégio de ver o senhor ministrando em alguns lugares, né? E eu queria falar aqui com o senhor. Eu acredito que o senhor tem propriedade, né, para falar sobre isso. A gente, principalmente para quem é pregador itinerante, né, missionário, cantores itinerantes, a gente vê sempre falar sobre isso, né? Porque em Mateus, capítulo 10, versículo 8, a parte B. Eita, né? Isso é forte, hein? Fala assim, de graça recebeste de graça e de graça dai. O senhor, na condição de pastor, né? O que o senhor teria para nos falar sobre isso? Que é um assunto que é tão debatido, mas não tem algo claro, né, missionário? Exatamente. É um assunto que gera uma polêmica avassaladora, mas nós não estamos aqui para isso, para gerar polêmica, nós estamos aqui para trazer às claras aquilo que pode ser melhor. E orientar. Né? Sim. O entendimento. Sem tabu ou com tabu? Fique à vontade. Por favor. Não, a verdade a gente precisa pensar. O que Deus nos deu uma mente para pensar. Verdade. Por exemplo, vocês me fazem um convite. Pastor, o senhor pode ministrar na nossa igreja? Onde fica? Sim. Eu vou dizer, o meu bairro é Bento Ribeiro. Certo. A igreja é aqui na Barra da Tijuca, por exemplo. Sim. Então tá bom. Vocês imaginam eu chegar aqui de um chinelo, pé de um, pé de outro? Vocês imaginam eu chegar aqui com um blusão rasgado, com desodorante vencido? Tal. Ah, mas pastor, e por que o senhor não tem um trabalho secular para suprir essa sua necessidade e separa o tempo para o evangelho? Sim. Existem pessoas que Deus separa especificamente para isso. Vocaciona, né? Vocaciona para ensinar, para pregar. Aleluia. Hoje, a minha vida é full time para a obra de Deus. A minha vida. Na condição de pastor de rebanho, certo. Tá? Por exemplo, eu recebo pessoas na minha casa 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 3 da tarde, em gabinete. Hoje, por exemplo, eu fiz 2 gabinetes antes de vir para cá. Seu tempo é integral. Meu tempo para é integral. A obra aí de Jesus, aí se aplica o que Jesus disse, que o trabalhador ele é digno do seu salário. Né? Outra coisa, está aqui um livro. Vocês acham que isso aqui é tudo da minha cabeça? Sinceramente. Você acha que uma cabecinha de amendoim dessa aqui tem condições? Prefácio. Buscar conhecimento, né, entendeu? Pastor? Sim. Eu preciso de uma boa internet para estudar. Isso é verdade. Isso tudo é grana. Tudo é custo, né? Agora, tem camarada que não quer nada com a Voz do Brasil, né, com a Hora do Brasil, e você convida ele para levar uma palavra, ele quer botar preço na agenda. Sim. Paga quem quer pagar. Exatamente. Entendeu? Eu, por exemplo, eu não boto preço nas minhas agendas. Porque quando você paga um produto, o produto é seu, você faz dele o que você quiser. Se você quiser, é verdade. Mas eu respeito a pessoa que se qualifica para o ofício. Sim. Eu estou hoje, posso fazer um jabazinho aqui? Ô, pastor, por favor, eu tenho fique hoje à vontade. um núcleo da FATEFISA, Faculdade de Filosofia e Teologia Sarça Ardente, no nosso campo, no nosso ministério. Sim. Né? A gente hoje consegue, o camarada estudando o básico, o médio e o avançado, sim, ele pode, junto ao MEC, convalidar e ser um bacharel em teologia reconhecido. Aleluia. Isso demanda grana, ele tem que investir. E tempo, né? Tempo. Então, a pessoa que se qualifica e vive para isso, porque Paulo fala a respeito em Efésios 4:11, já encerrando a minha fala, Paulo fala do pêndulo ministerial. Uns para pastores, exatamente, outros para apóstolos, outros para evangelistas, doutores, né? Então, ou seja, Deus
ele dá ao homem. Exatamente. Verdade. Mas a pessoa também tem que fazer a parte dela, né? a parte dela. É verdade. Com certeza. Buscar conhecimento, se dedicar ao estudo da palavra, ou na área que tá procurando trabalhar. Sim. Eu acredito que o pastor, né, ou qualquer pessoa que precisa pregar a palavra em tempo integral, como a Bíblia diz, é digno do seu salário. Isso aí não tem dúvida nenhuma. A gente não tem como fugir. Né? A gente não está falando aqui, o pastor ainda disse muito bem, ele não coloca um preço. Não, né? Não. Porque quando a gente... Por que a gente trouxe, pastor, na verdade, esse assunto? Porque a gente tem visto, né, Ismael, tantas coisas acontecendo, principalmente na mídia, e a gente, às vezes, fica triste, porque a gente vê o evangelho ganhando um rumo, uma proporção... Estão perdendo o exatamente, carisma, né? Exatamente. Estão preocupados muito mais com... A verdade é para ser dita. Exatamente, pastor. E o pastor também, pastor Fábio Gomes, é escritor. Meu Deus, eita quem glória! diria? Aleluia! Aqui está o livro do pastor, que o senhor acabou de lançar, né, pastor? Acabei de lançar. Estrutura Inabalável. Gente, esse título é sugestivo, é forte. Amém, missionário, obrigado. Pastor, eu já olhei aqui inclusive eu tenho que assinar aí para você. Já Com certeza, já vou assinar aí, vou aproveitar e aqui a introdução, os tópicos, né? E aqui fala, tem muita coisa boa. Se eu pudesse, eu iria ouvir aqui o senhor falando. Se o tempo nos ajudasse, não tem tempo. Pudesse, né, fosse possível. Verdade. Mas, pastor, nós gostaríamos de ouvir. Eu acredito que o senhor vai discorrer bem. O menor preço, o menor sempre, sempre será o maior. Pastor, dá uma palhinha pra gente, por favor. Aí a gente, em um minutinho, Sampaio. Pois não, fique à vontade. Jesus, ele dá uma sabatinada nos discípulos, porque eles vinham pelo caminho discutindo quem era o maior, quem pregava mais, quem cantava mais, quem expulsava mais demônios. Aí Jesus ensinou para eles que o maior é para servir o menor. E, meu Deus, me ajuda, Senhor. Oh, glória. Porque hoje é tantos títulos. Exato. Hoje tem semideus, 25º ancião, a 4ª pessoa da Trindade. Né? Hoje são tantos títulos. O camarada, ele começa um trabalho de oração na sala da casa dele ou no corredor, amanhã ele é um apóstolo. Exatamente. É um apóstolo para lá, é apóstolo para cá. Que você olha. E o mais triste é que sem ter chamado, muitas vezes. Essa é a parte mais complicada, né? E quando eu falo do maior servir o menor, por exemplo, a gente toma por base ali Ezequiel 37, um exército se levanta, a estrutura, que precisava do Espírito. Sim. Então, Deus diz a Ezequiel, pode esses ossos reviver? Senhor Jeová, tu sabes. Então, profetiza esses ossos. Sim. O versículo 11 de Ezequiel 37 é a exegese do texto que mostra que aqueles ossos que simbolizavam o cemitério era a casa de Israel, o estado deplorável de Israel. Então Deus diz, Ezequiel profetiza, ossos secos vivam, mas ossos têm ouvido? Verdade. Como pode, né? Como pode? Mas o ouvido tem ossos. E o menor osso do ouvido chama-se estribo. Os 3 menores, martelo, estribo e bigorna. O estribo é o menor osso do corpo humano situado dentro da cavidade. Meu Deus. Do ouvido. Quando Ezequiel grita, os ossos ouvem. Sim. E o exército se levanta. Por isso que o menor sempre vai ser... Pastor, o maior sempre vai servir o menor. Gente, por favor... Depois o senhor vai dizer para nós, logo após, como fazer para adquirir, Poxa, né? Que legal. Pastor, obrigado. Eu tenho certeza, né, que será uma benção. Eu já ganhei o meu, muito obrigada. É verdade. Nós temos poucos minutos. Quanto tempo temos? Pastor, faça suas considerações finais. Como que as pessoas podem achar o senhor nas redes sociais, no Instagram? Para adquirir esse livro maravilhoso que, com certeza, você não vai... se arrepender, né, de adquirir, são assuntos relevantes. Conta pra gente aí seu Instagram, o contato, para as pessoas te encontrarem. Isso. Gente, com a demanda de serviço é impossível, né? Às vezes a gente vê o radialista,
respondendo alguns e-mails, né? Quando você ouve a pessoa falar, legal, de fato é ela, mas não tem como. Como vocês vão responder todas as pessoas que participam do programa? Precisamos de uma assessoria. Sim, até porque somos pais, somos chefes de família. Então, hoje, você consegue não somente adquirir o livro, tá? Estrutura Inabalável, tá? Essa bênção, só Deus poderia fazer isso. Aleluia. É fiel. O contato, posso? Com certeza, Bem, fica à vontade. 21 é o DDD 99 172 0888. Deixa eu repetir, 21 99 172 0888. Amém? E você fala com a sua assessoria, né? Assessoria. Isso. Você consegue também através do Instagram. Instagram, isso. Né? A assessoria bem trata lá das procurado, conversas, uma coisa ou outra a gente consegue responder. Que é PR, tudo em minúsculo, Fábio Gomes, _oficial. Sim. PR Fábio Gomes, _oficial. Amém? Você consegue, lá tem a linha lá da conversa, você consegue falar diretamente com a nossa assessoria e para adquirir o livro. Vou fazer uma promoção aqui, posso? Oh, meu Deus, agora! Os 10 primeiros. Eita, glória. Presta atenção, gente. Você vai ligar pro Sampaio aqui, ó. Qual o contato, Sampaio? Qual o contato, missionária? No Instagram tem um contato do Instagram do seu Sampaio contato, Não, Podcast. seu. É. Através do seu programa. Só vai valer se entrar no Instagram. podcast do Eu Sampaio. não sei qual o número daqui, não. Isso. Só um minuto, Tem gente. a parte de bate-papo lá? Tem? Tem. Podcast, tem, Sampaio. sim. Então, você vai lá no podcast, né, Sampaio Podcast. Isso. Você vai dizer que participou do programa. Você vai ter que falar uma citação do programa, não é dizer só que participou. O que te chamou a atenção dentre a nossa conversa? Me vendo? chamou a atenção quando a missionária falou a respeito do projeto Esperança, né? Projeto Vida. Semeando Vida. Vidas, O pessoal está indo lá para que estado? Qual é o estado que o pessoal está indo? Qual é o país? Eita, Coloca glória. lá, o país tal. Deu uma pra saber- indicação que pra saber você... que você realmente participou. Aí você tem como vir aqui no estúdio buscar no dia certo. A gente Olha, entrega. tá com o Sampaio aí. Eu vou deixar 10 exemplares aqui do livro e você procura saber como adquirir o Meu seu. Deus, isso é forte, Nossa, hein? É fácil você Sampaio. nos Vai encontrar, edificar né? muitas vidas. Pronto, meu Deus. Você que está Obrigado, no Instagram, queridos. Nós você que que está no agradecemos. Instagram, é só lá mandar um direct, né? E com certeza a gente vai ter acesso a essas mensagens, vai estar lhe assessorando da melhor forma. Com Pastor, certeza, e a gente faz chegar até você. Com certeza. Fica tranquilo. Pastor, muito obrigado, Poxa, eu por que estar agradeço. conosco. A gente queria ficar mais à vontade, mas a hora já voou. Vocês são sensacionais. E pastor. as portas vão estar sempre abertas para quando o senhor quiser estar conosco aqui. Né? Com certeza, hoje fomos muito edificados, né, missionário, Com aqui. certeza, muito, E grandemente. você que vai, né, está tendo alcance a esse material, está tendo acesso, melhor dizendo, a esse material, não deixe de acompanhar o pastor, né, o pastor Fábio, ele prega, enfim, tem sempre uma palavra direcionada do trono de Deus para edificar a tua vida. Ele já deixou aqui seu Instagram. E também não deixe de nos acompanhar, né, missionária? Fala aí, Exatamente. missionária. Nas redes sociais, né? No YouTube, Isso. Sampaio Podcast, no Instagram. Exatamente. E continue participando sempre. Nós queremos também, né, agradecer. Eu quero agradecer pessoalmente, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a lembrança. Leva um grande abraço à pastora. Eu queria mandar um beijo aqui Manda, pra minha por favor. esposa. Fica à vontade. Antes que se Minha encerre. esposa amada, eu te amo do fundo do Aleluia. meu coração, tá? Perdoa as minhas imperfeições. Pra você é verdadeiramente a mulher da minha vida, Bênção. Amém. a minha porção. Nós queremos agradecer você que esteve conosco até agora. Continue conosco sempre, compartilhando nossos outros Materiais, episódios, né? nossos materiais e nos seguindo lá nas nossas redes, Sociais, né? isso. Fique tranquilos porque o Senhor está cuidando de você. É verdade. Como esse livro o pastor trouxe, né? É um título, é um tema muito forte. Estrutura inabalável. Saiba que você precisa de ter fé, confiança no Senhor. O salmista disse no Salmo 125:1, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fique firme, saiba que o Senhor é contigo e está cuidando da tua casa, da tua família. Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. O senhor poderia nos despedir com a oração? Aleluia. Amém. Queridos, a história conta que os soldados quebraram os ossos do ladrão da direita e do malfeitor da esquerda, Eita. mas os ossos de Cristo
de Cristo não se quebraram, Glória a Deus. mostrando que a estrutura da igreja é inabalável. Coisa linda. Bondoso e eterno. Louvamos o teu nome uma vez mais, glorificamos o teu nome. Obrigada, Jesus. Ó Pai, que maravilha poder partilhar desse momento de comunhão, momento de coinonia, Senhor. Ó Deus, que este programa possa edificar e formar um raciocínio lógico na mente do ouvinte, tirar as dúvidas, jogar por terra, Senhor, todo o intento do inimigo, a vontade de suicídio, a vontade de isolamento possa cair por terra. Senhor, quebra a possessão demoníaca, joga por terra tudo que não provém do Senhor e abençoa, Senhor, toda a envergadura desse programa, a estrutura, o estúdio, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus.